Sensibilidade assim para quebra-cabeça. Ele esperto, atiladíssimo, quebra-cabeça, jogo de bingo, as questões assim de alfabeto, de construção de nomes, tanto é que ele já escreve os nomes da família, né? Ele já chegou aqui, ele já dominando a escrita do nome dele. Na idade dele, a maioria das crianças tem aquela bicicleta, né? A famosa bicicleta. Ele tem uma moto elétrica. E ele consegue ainda brincar com essa moto. Então, pra ele, é o máximo ele tá na rua com as crianças brincando. Ele gosta de brincar no computador. Adora mexer em tudo. Ele gosta de cantar. Meu coração batia forte, eu nem sabia por quê. Eu era apenas um menino, descobrindo a paixão. Eu te olhava todo tempo e nem sabia a razão. O Nicolas é uma criança que nasceu com atrofia muscular espinhal, que é uma síndrome, né, que ela degenera os músculos, então ele vai perdendo movimento. E problemas na deglutição dos alimentos. Por isso que ele só se alimenta via sonda, que ele não pode se alimentar via oral. Ele estava já na fase de caminhar e ele não firmava a perna. Daí foi mandado para um neuro, onde eles descobriram que ele tinha essa atrofia. A notícia, na hora que foi dada, foi um baque, né? Porque nós não esperávamos, até porque temos 2 saudáveis, né? Mas em seguida nós conseguimos aprender com ele, estamos ainda aprendendo com ele, né? Ele queria estar no meio das crianças e não podia. Nós tentamos creches para ele, como foi orientado pelos psicólogos que ele ia, né? Não conseguimos, sem sucesso, as creches não quiseram aceitar porque achavam que era risco. E a única escola que aceitou ele foi a escola Cantinho Amigo, né? Ela teve que recorrer à secretaria, né? E aí, através da Secretaria Municipal de Educação, eles encaminharam ele para cá. Eu tinha medo dele ser rejeitado pelos colegas, dele não... Assim, se relacionar, ele se relaciona bem com todos. Mas eu tive medo de alguma criança ou alguém judiar, empurrar, aquela coisa de criança, né?
Até a década de 80 era forte a segregação. Então havia um movimento social muito forte, e havia um movimento social de direitos humanos internacionais muito forte, e no Brasil esses movimentos já eram fortes, de garantir o direito à escola. Então os pais, os professores achavam que era impossível uma criança com deficiência neuromotora, uma pessoa com surdez, uma pessoa cega, ir para a escola regular. Então se defendia a escola especial, se defendia a classe especial, né? E nós lutávamos já nesse momento histórico pela integração, colocar as crianças na sala regular. E acho que cada vez mais assim a nossa sociedade está se preparando, né, para conviver com pessoas que até então estavam um pouco escondidas. Eu acho que nós vamos chegar à sociedade inclusiva se as crianças forem, desde cedo, à educação infantil, que tiverem esta oportunidade, não só de se desenvolver no sentido do desenvolvimento humano, né, de uma visão humanística da educação, mas também na educação no sentido de oferecer as oportunidades de participação da cultura. Então, acesso ao letramento, acesso à informação, acesso às artes, né? A educação infantil é um princípio hoje dentro da educação infantil, ela reforça o lúdico, o movimento, a brincadeira, o prazer, a construção de vínculos, né, afetivos, de vínculos de solidariedade. E isso é fundamental para todas as crianças. Então a criança com necessidades especiais que vem à escola, ou crianças com alguma deficiência, elas não precisam de um currículo diferente, elas não precisam de um currículo especial, elas não precisam de uma escola especial. Elas precisam disto, que é o que oferece a educação infantil. A gente entende que o espaço da escola é um espaço de inclusão, até porque nós temos todas as turmas, todos os anos, nós temos crianças que necessitam, às vezes, assim, em algumas situações de cuidados especiais. A escola é um pouquinho da casa da gente, né? E as nossas crianças, principalmente a faixa etária que a gente trabalha, as crianças estão saindo do aconchego familiar, e as primeiras pessoas que eles conhecem somos nós em termos de escola, né? Educação infantil, na verdade, é um contato, né? O primeiro contato com o mundo da leitura, da escrita, né? Da imaginação, da fantasia, é muito brincado, né? E na verdade a adaptação curricular não é necessária, porque a gente faz à medida do que ele pode ajudar. Ele vai brincar, vai entrar nas atividades dentro da limitação dele, é dado tempo para ele, né? Nós não conhecemos as crianças, então assim, os pais vêm, eles fazem uma entrevista, né? Eles nos contam como é que são os filhos deles, mas nada como assim, conhecer a criança, trabalhar com a criança. E isso dentro da sala de aula é muito mais fácil a gente trabalhar no grupo do que se trabalhar uma criança especificamente, né? Lidar com aquela criança que tem determinada dificuldade. Porque no grupo, tu trabalha com eles, com todas as diferenças, né? Cada um com as suas limitações, com o seu ritmo, com as suas, vamos dizer, dificuldades, né? Os brinquedos são uma coisa que estimulam bastante. A hora do brinquedo é um momento importante, né? Tanto de socialização como estímulo para a autonomia dele mesmo. Porque a gente procura deixar ele interagir com os colegas. Para ele tudo é novidade, tudo é ótimo. Cada vez que ele aprende alguma coisinha nova na escola, ele chega, ele conta, ele fica feliz com aquilo. É um espaço que é dele, onde ele fica longe de mãe, de irmão. Eu acho que isso para ele está sendo bastante importante, porque ele está aprendendo a ter responsabilidade. Ele tem aquele horário que ele tem que ir para a escola. Vamos acordar. Bom dia. Mesmo, mãe? Vamos tirar o oxigênio? Sim. O que nós vamos fazer depois? Isso. Au. Pronto?
Então, acredito que as escolas, para se tornarem sistemas inclusivos, elas têm que partir desse ponto, de discutir os seus preconceitos abertamente, né, fazer as suas reflexões sobre as suas atitudes, sobre as suas posturas e aprender a lidar com a diversidade, com a diferença. Não é uma questão de generalização ou banalização da diferença. Então, uma das coisas que mais me preocupa no discurso é, vamos brindar a diferença. Então, lidar com a diferença não é uma aceitação passiva. E isso passa por toda uma reestruturação das formas de relações e interações dentro da própria escola, né? Entre os professores, das atitudes entre os professores. Porque a gente não ensina para a criança aquilo que a gente não vive no nosso cotidiano. A experiência de Porto Alegre foi uma das primeiras capitais, eu acho, um primeiro estado que iniciou a inclusão. Então, as escolas já têm uma caminhada e aqui sempre teve inclusão. A criança com deficiência física, ela tem as necessidades específicas, né? Que são de ordem da acessibilidade. Ela necessita de ambientes acessíveis, né? Eliminação de barreiras arquitetônicas, ela precisa de banheiros adaptados, ela precisa de instrumentos de locomoção, né? Ela precisa de cadeiras de roda quando ela não consegue andar, para poder se deslocar por todo o espaço da escola e nos ambientes comunitários. E precisa também, que eu chamo de necessidades específicas, são os mobiliários adequados. Eu digo sempre que não é a limitação da criança ou o tipo de dificuldade que ela tem que determina se ela pode ou não ir para a sala regular. O que determina é a capacidade da escola se organizar para modificar esse ambiente, esse mobiliário, para que dê condições de acessibilidade física para essa criança e de ação, que ela possa brincar e trabalhar em todas as atividades com as mesmas oportunidades. Ela vai trabalhar de forma diferente, fazer de forma diferente, mas com a mesma qualidade de oportunidade que as outras crianças. Quando o Nicolas chegou para nós, a gente já sabia vamos dizer, não diria nem dificuldade, das limitações dele. Então o Nicolas chegou, foi uma criança igual às outras dentro da sala. A escola já estava adaptada, porque teve uma obra em 2004 ela está 100% adaptada, assim. Então teve uma reforma no banheiro, a rampa de acesso, a sala de aula, as portas, né? Então teve uma obra já avisando a vinda de uma criança cadeirante. O Nicolas é o primeiro cadeirante da escola. A gente não tolhiu ele de nada. Ele participou de tudo que ele tem direito. À medida assim que o programa ia sendo desenvolvido, que os nossos projetos iam sendo trabalhados, ele participava assim, aquilo, tu via que ele fazia aquilo com alegria, né? E queria sempre, prof, mas tão pouquinho. Então às vezes ele achava que a atividade era pouca, né? Porque ele tinha condições até de trabalhar mais, assim, de se envolver mais. Ele sempre achava que era pouco. E a gente foi percebendo que aquilo foi bom para o crescimento dele. Porque alguns medos que ele tinha também, porque ele achava que ele não ia conseguir fazer algumas coisas, e a gente, na medida assim, bem natural mesmo, a gente ia mostrando para ele que ele tinha capacidade, ele tem capacidade. As atividades feitas no chão, ele ia para o chão, as atividades feitas no quadro, ele ia para o quadro, né? A gente até adaptava, às vezes empurrava a cadeirinha, em vez da cadeira de rodas, né? Mas a gente nós não fizemos mudanças para que ele permanecesse no grupo. Não foi feito isso. A gente recebeu ele naturalmente como todos os outros. Sim, esta moça veio. Ah, tá. Tu o que, Cristiane? Eu?
Ele se comunica muito claro, de uma maneira muito clara. Ele expressa o pensamento dele de uma maneira muito clara. Ah, tu ouviu isso, Pedro? Ele disse que não é o destruidor, é o construtor. Ele participa das atividades, ele responde quando solicitado e quando não solicitado também. É sempre o primeiro, eu sei. É uma criança muito bem informada, que traz contribuições maravilhosas assim, para o nosso meio, para o nosso convívio. E o Nicolas é uma criança, sim, ele é muito maduro. Eu não enxergo o Nicolas pela necessidade que ele tem. Eu enxergo ele como uma criança que contribui muito, porque isso é o mais marcante nele. O que vai ter nessa fazenda? Bicho? A demanda principal é a questão física, né? Então, o que tem acontecido mais é que eu tenho brincado mais com eles no pátio, por exemplo, subido na casinha, porque é um brinquedo que é difícil para ele utilizar. Tem uma ponte móvel que fica meio bamba, então tem que ter um apoio. Ele tem dificuldade para sentar, ele tem que ter sempre alguém para ajudar ele, tem que ser ajudado para ir ao banheiro, ele tem que se alimentar pela sonda. É uma alimentação especial, é um leite de soja e por causa da própria deficiência dele, ele acaba não conseguindo comer o necessário. Então ele manda para o pulmão. Daí complica o aparelho respiratório. Ele gostaria muito de comer com os outros, né? Comer as mesmas coisas, mas ele sabe que ele não pode. Mas ele fica mexido com a questão do alimento, né? A gente tem aquela mania, né? Gente, tá bom, né? Vamos comer, tá bom, não sei o que, não sei o que. E o Nicolas não pode comer. Às vezes eu falo e eu tenho medo de estar sendo exclusiva. E quando eu vejo, eu já falei. Mas na realidade, a orientação é que a gente consiga ser o mais natural possível, até porque ele tem consciência do que ele pode e do que ele não pode. E isso é uma coisa que ele vai vivenciar sempre, né? Não vai ser só aqui na escola, vai ser na vida dele, lá fora também. As 100 crianças que vêm, cada uma é de um jeito, né? Então, para receber cada pessoa, cada criança, a gente faz um preparo. Tenta saber o máximo dos pais, né? Quais são as necessidades especiais daquela criança, como a escola pode lidar com isso. Claro que a formação é importante, cursos, leituras, encontros para falar disso, né? Formações, a gente faz formação, estuda. Quando são crianças que precisam de um apoio, a gente tem uma estagiária que está na sala de aula para auxiliar o professor na inclusão dessa criança, auxiliar no que ela precisa para ter um convívio com os demais, né, com os colegas, poder participar das atividades em todos os momentos da rotina da escola. Quando a gente faz a roda sentadinho na cadeira, ele geralmente chega na cadeira de rodas, né? E a gente sempre tem cuidado de perguntar para ele o que é mais confortável para ele, ou se vai incomodar ele ficar nessa cadeira menor, numa cadeira que é mais dura, que enfim, não é a cadeira dele. Em geral, ele aceita uma boa, ele diz que não tem problema, então a gente costuma colocar ele na mesma cadeira junto com as outras crianças, ou se estamos fazendo a roda no chão também, sentadinho no chão, né? Para que a gente possa ficar todo mundo no mesmo nível. Eu entendo a inclusão como um processo. Então, a questão de, o professor está preparado ou não está preparado. A escola nunca vai estar preparada. O professor nunca vai estar preparado, porque nós não estamos preparados para tudo. Nós não sabemos tudo. É um processo em construção. O que nós precisamos é ajudar a escola a iniciar esse processo de construção, né? A ressignificar o seu projeto, a ressignificar a sua prática, né? E ela buscar os caminhos de resolução dos problemas e fazer alianças, parcerias, porque sozinha a escola também não dá conta. Nós somos pedagogas, nós trabalhamos com a parte da construção do conhecimento. O importante é que a gente busque apoio de pessoas que já trabalham nessa área, pessoas que têm mais experiência que a gente, buscar leitura, e a dúvida é uma coisa que vai estar sempre presente. Mas o que mais O que tranquiliza é a assessoria da Secretaria Municipal de Educação. Tem uma equipe de educação especial que dá assessoria às escolas. Todos os meses, uma vez por mês, a gente para fazer uma formação, estudo e planejamento das atividades. A gente faz as conversas, né, antes de receber as crianças, conversa com as mães, com os especialistas que trabalham com a criança, né, que nem no caso do Nicolas. Tem fono envolvido, tem médico, fisioterapeuta. Então a escola faz todo um preparo
para acolher essa criança com bastante segurança. A fisioterapia ajuda para ele saber a se movimentar, como fazer a transmissão de peso no corpo. Ajuda também para manter os músculos, né? Ele nos dá aquele, vamos dizer assim, o como trabalhar com a questão motora do Nicolas, né? O que ele pode, o que ele não pode. Como fica a postura, porque o Nicolas tem uma escoliose já, né? Teve reunião com a fono, né? Onde ela explicou a consistência dos alimentos, né? Ou como preparar a sonda. Todos sabem como proceder nesse momento. Às vezes a gente corre na frente e a gente quer preparar o ambiente, tu acaba super protegendo também. Eu acho que nós, professoras, também temos que nos cuidar para isso. Porque tu acaba querendo super proteger a criança, algumas vezes, no momento que talvez não seja tão necessário. Então, por isso é importante o contato com o fisioterapeuta, com a fonoaudióloga. Umas vezes, quando ele está sentado no chão brincando com as crianças, a gente fica preocupado com a questão do equilíbrio, né? Se ele vai conseguir se equilibrar, se ele não vai cair para um lado, para o outro, enfim. Eu já estava pensando em algum equipamento, alguma almofada e tal, especial, para ele ficar ali sentadinho, para não correr o risco. Só que é uma coisa que a gente sempre tem que consultar antes o fisioterapeuta, por exemplo, porque talvez isso não seja necessário. E aí, a partir do momento que a gente dá esse auxílio, que é desnecessário, tu pode estar fazendo com que ele talvez perca mais força, né? Tu pode estar atrapalhando ele em vez de ajudar. Eu estou sempre presente na escola, né? Tentando ajudar de alguma forma a elas a conviver com o Nicolas, a saber como lidar com ele. Né? Se elas têm alguma dificuldade, elas me perguntam, eu vou lá e converso com elas. Ou às vezes eu tenho alguma dúvida, quero saber sobre alguma atividade da escola, eu vou na escola, eu pergunto. A gente tem um relacionamento muito bom, né? A presença dos pais é muito importante para a escola. E ter esse contato, esse interesse pela escola. A gente tem experiências muito boas aqui do conselho escolar, bem participativo, que apoia a escola, participa nas atividades quando convidado, né? Em festas. E o trânsito livre dos pais dentro da escola. Ele era muito dependente de mim. Hoje, depois da escola, mudou bastante coisa, né? Hoje ele fica sozinho, ele me ajuda. Ele tá muito mais alegre. O Nicolas era deprimido, ele passou por um período de depressão, né? Depois que ele foi pra escola, isso tudo melhorou muito. Eu só tenho a agradecer àquela escola. No início, assim, a gente sentia que algumas crianças parece que tinham medo de se aproximar dele, até pela questão, assim, da aparente fragilidade que ele tem, né? Aos poucos, os colegas foram vendo que era muito tranquilo também, que dava pra brincar com ele normalmente. Eles ajudam bastante e eles tratam de igual para igual. Se eles tiverem que discutir, que brigar por um brinquedo, eles brigam. Ele tem um feeling, assim, uma sensibilidade muito grande. Ele lida super bem. Ele explica para as crianças o que ele tem. Ele até às vezes usa uma linguagem assim bem científica, então a gente tem que ajudar a traduzir. Como é que funciona essa sonda? Essa sonda é onde eu me alimento com mamá. Não posso comer nada pela boca aqui. Não posso comer muitas coisas pela boca. Nada. E conta pra ela onde é que vai essa sonda. É na barriga? Vai direto pra barriga? Quando estoura a balonete dela, eu mesmo tiro. É mesmo? É, mãe? Você sabe fazer isso tudo? E é minha mãe que bota e eu não choro. Você não chora? Eu acho que eu ia chorar. Mas não dói. E tem uma colega que todos os dias no pátio ela perguntava pra ele: por que tu não caminha? Por que tu não caminha? Por que tu não caminha? E ele tava começando a se irritar, né?
Então um dia a gente resolveu conversar sobre isso na roda, né? Bom, conversei com ele antes e tal, e a gente combinou que a gente ia falar sobre isso na roda. E que aí qualquer criança que quisesse fazer uma pergunta poderia fazer, e ele poderia falar, né, explicar, para que a gente pudesse seguir com outros assuntos também, né? As pessoas têm preconceito, então as pessoas têm que se desfazer desse mito. Todos nós somos diferentes. E para ele foi muito bom, porque a vida do Nicolas era assim, ó, era casa, hospital e clínica. Então, assim, a escola foi um ambiente assim, de socialização, de brincadeira. E aqui ele tem um espaço de saúde, ele se sente acolhido, então ele é uma criança mais feliz, ele tá assim, de bem com a vida. Isso é inclusão. Não fazer da deficiência, da necessidade um problema. Só achar um outro jeito, um outro arranjo, né? Isso que é o importante. Porque existe a lei de inclusão social e ela tem que ser cumprida. E que para isso precisa brigar, que nem eu briguei. Eu briguei muito e consegui. Hoje o Nicolas é feliz, é uma criança mais feliz do que já era. O conselho que eu deixo é que as mães acreditem nos seus filhos e façam valer os direitos deles. Não viu ainda uma coisa que eu sei fazer? O quê? Que tu se tentava quebrar as pernas. Mãe, me ajuda. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Sou borracha.